Provérbios 1, livro do rei Salomão. E é um livro, Salomão ele foi conhecido como um rei muito especial, né? O rei ligado à sabedoria. Ele pediu, Deus, ele teve um momento com Deus, Deus falou que ele podia fazer um pedido e ele pediu para que ele tivesse sabedoria para agir de acordo com a justiça de Deus. E Deus falou que já que ele pediu sabedoria e não pediu riqueza ou uma vida, né, mais prolongada, então que ele teria, além de ter a sabedoria sim para agir com justiça, mas que ele também receberia riquezas e uma vida, se ele se mantivesse no caminho, ele também teria uma vida ali prolongada. Então Salomão foi um rei que ele teve uma sabedoria e riquezas como nenhum outro rei da história, nenhuma outra pessoa da história. Então esse livro é um livro muito especial, porque ele realmente é um livro de muitos ensinamentos. E ele começa assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, que Salomão era filho do rei Davi. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, e a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigma dos sábios. Então ele está falando que esses provérbios eles vão ajudar as pessoas a terem, a experimentar a sabedoria, a compreender as palavras que dão entendimento e a viver. Então é assim, você vai entender e você vai agir de acordo com isso. Você vai viver com disciplina e é interessante que ele repete essa palavra disciplina algumas vezes. Então a gente entende que a disciplina está ligada à sabedoria. E aí ele comenta, então você vai aprender, né, a discernir, a compreender e a agir com disciplina, sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. E aí ele fala, né, que você vai ter prudência para os inexperientes e bom senso para os jovens, mas também vai aumentar o conhecimento dos sábios. Então ele é um livro que não é só para quem não é só para os jovens insensatos, mas também é um livro para quem já tem sabedoria, porque esses vão ter mais discernimento, vai aumentar o seu conhecimento. E aí ele fala assim: para quem já tem discernimento, ele vai ter uma orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então você vai ampliar a sua percepção, seu entendimento, uma vez que você já tem discernimento. Então é um livro que ajuda para quem é tolo, para quem é jovem, para quem ainda está no começo, mas também para quem já está na jornada, para quem já tem sabedoria, para quem já tem sabedoria, né, como sábios, também vai ajudar nesse caminho. Então realmente e aí ele fala, né, que vai compreender os ditados e os enigmas. Então, vai fugir do trivial, né? E a gente vai ter uma compreensão que está além do raso, né? E aí ele fecha essa primeira parte assim do livro falando no capítulo 7, no versículo 7, falando: "O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina". E aí novamente ele vem com essa palavra da disciplina junto com a sabedoria, né? Mas ele fala que o princípio do conhecimento é o temor do Senhor. E aí ele vem, esse livro ele é dividido em três partes, né, que é o propósito, que é essa primeira parte que a gente falou, então o propósito desse livro. Depois ele tem uma parte que é as advertências da sabedoria e uma terceira parte do convite à sabedoria. Então é muito interessante isso, né, a gente começa a ter uma profundidade, a pedir, né, a ter um entendimento um pouco mais, acho que aumentar, né, a nossa percepção, assim, com esse livro. Quando eu li essa primeira parte, é interessante que quando eu fui para a segunda já fui assim, o que que tem além das palavras, sabe, que numa segunda leitura a gente consegue se aprofundar e ter um outro discernimento, um nível um pouco mais profundo de entendimento além do óbvio. E aí ele vem: "Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço". Então, ele vai trazer, a nobreza e quando a gente segue, honra, né, os princípios de pai e mãe, a Bíblia tem outros versículos que falam sobre isso, mas ele se torna, uma nobreza, né, como a coroa, né, do rei. Então, além dele trazer uma certa autoridade, ele também traz uma beleza maior, né. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, ficaremos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra para quem nada nos suspeita. Vamos engolir-los vivos como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todos os objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente.
Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre pronto para derramar sangue. Então ele fala assim: se afasta dessas pessoas que estão buscando fazer o mal ou ter ganhos ilícitos, né, ou injustos, como quem rouba, porque isso certamente vai derramar sangue, ele vai gerar morte, ele vai gerar morte, essas pessoas estão sempre prontas, né, para gerar morte, até porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E isso também vai se tornar uma tocaia contra a sua própria vida, né. Esses homens não percebem, mas eles estão fazendo tocaia para sua própria vida, eles estão criando armadilhas. Pessoas que agem assim, elas criam armadilhas para a própria vida, e isso também vai gerar armadilha para a sua vida se você andar com elas. E aí a Bíblia fala muito sobre isso, né, pra gente selecionar com quem a gente anda, tomar muito cuidado com quem a gente anda, porque a gente, vai colher também os frutos disso que a gente está semeando, né, as nossas atitudes elas vão gerar uma consequência. E aí ele vem aqui uma parte que eu achei muito interessante, que ele fala assim, eh, esses homens não percebem que fazem tocarem para a própria vida, armam emboscadas contra ele mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Então, assim como esses homens criam armadilha, esses homens que roubam, que matam, né, que são movidos pelo pecado, assim também é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede a si mesmo destrói. E é muito interessante porque ele tem ali no versículo 17, ele fala assim: como é inútil estender as redes às aves, se as aves não observam, também esses homens fazem, né. Então ele fala assim como essas pessoas criam essas armadilhas, quem é ganancioso também está criando essa própria armadilha contra a própria vida. E eu fui olhar, né, para entender outras versões que falam sobre esse versículo 19, né, que é o caminho dos gananciosos. E aí tem outras versões que falam: "Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui". Em outra versão fala: "Tal é a vereda de todos os que lucram pela ganância, e essa ganância toma a vida de todos os que a possuem". Em outra versão ainda diz: "O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso, acaba sendo morto". E a origem dessa palavra da ganância é batza, e ela fala que sobre obter o lucro injusto, ganhar por meio de violência ou por fraude ou exploração. É sempre um lucro à custa de algo ou de alguém, de uma forma ilícita, imoral. E é interessante, né, a gente, esse paralelo que ele faz, né, de todo aquele pecado, assim como a ganância, é todo aquele pecado que ele cita antes, né, de morte e de roubo. E e aí a gente fala, se a gente andar com pessoas gananciosas ou agir de acordo com a ganância, certamente a gente está cavando a nossa própria cova, a nossa própria morte. E a gente é morto, né, que ele fala assim que quem fica rúcula pela violência acaba sendo morto. E aí você é tomado, você é dominado pela ganância e isso toma a sua vida. Então, ela é meio que o próprio pecado ele te embala, sabe? Pra mim me veio uma imagem assim do próprio pecado te corrompendo de uma forma que isso tudo te toma a vida, assim. E achei, pesado e muito sério, né, realmente a gente ter muito cuidado com qualquer ganho, porque o ganho ilícito e às custas de qualquer coisa, ele vai do sutil para o denso, né, ele tá no troco que a gente deixa, que a gente viu que tá errado e deixa por si só, por um dinheiro que a gente acha na rua e pega, que não é nosso. Então, por ver alguma situação, né, errada financeira, né, essa palavra ganância ela tá muito ligada a isso, e muitas vezes a gente tem muitas pessoas que ficam felizes, né, quando vem um troco errado, alguma situação nesse sentido, mas na verdade isso cava a nossa própria morte e nos envolve numa sujeira de pecado que é muito pior, sabe. Então, a gente tomar cuidado com isso, tanto da gente entrar nessa armadilha, né, nessa própria armadilha que a gente cava, que a gente cria para nós, mas também com quem a gente anda. Tomar cuidado para que a gente não se envolva nisso, né. E enfim, e aí vai para a terceira parte, que é o convite à sabedoria. E aí ele fala assim: "A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ela ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama na porta das cidades, faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes vão se contentar com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria. Ou seja, está disponível, mas você precisa acatar e querer, né? Buscar a sabedoria.
se parar de se contentar com essa mediocridade, dessa ignorância e dessa tolice, né, que você vive. Eu lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. E eu, da minha parte, vou rir da sua desgraça e zombarei quando o que temem se abater com sobre vocês. Quando aquilo que vocês temem abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Ou seja, em determinado momento, você que se manteve ali satisfeito ou acomodado na sua inexperiência, na sua tolice, na sua ignorância, você vai ser dominado pelo seu medo. E aí, isso é muito interessante porque para mim ele complementa o que ele estava na primeira parte, né, em que ele fala que a gente vai ser dominado por essa ganância, aqui ele fala que a gente vai ser dominado pela ignorância. E aí, o que que eu entendi? Se a gente vai ser dominado por aquilo que a gente teme, os nossos medos, e se a gente entende que o medo não é de Deus, então toda vez que a gente age em torno desse pecado, obviamente a gente está sendo movido e só tem duas vozes, né? Os anjos, Deus e os demônios. Então não existe meio termo, né? O muro já é do inferno. Então quando a gente entende que só tem dois lados, então se eu não estou sendo movido pelo amor, pela sabedoria, pelo discernimento de Deus, fatalmente eu estou sendo guiado pelo inferno, em determinado momento, se eu continuo agindo de acordo com essa ignorância, e a ignorância ela é do inferno, em determinado momento os meus medos, que são vozes do inferno na minha mente, ele mesmo vai me engolir e ele vai me tomar e vai me dominar, que é justamente o que ele fala antes, né? Que a gente vai ser movido, e isso vai ser dominado pela morte. E isso é muito forte, né? A gente entender que a gente se contentar com a ignorância, é óbvio que a gente tá sempre no caminho, né, e Jesus fala: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Mas enquanto a gente está no caminho, buscando a sabedoria, a gente ainda está sendo influenciado pela voz de Deus, do Espírito Santo, pelo caminho de Jesus. Mas quando a gente para e se contenta a ser guiado pela voz do inferno, ele vai engolir e vai tomar a nossa vida e vai nos levar à morte. Ele domina. E aí ele fala: "Quando vocês chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas vocês não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento, recusaram o temor de Deus, não quiseram aceitar o meu conselho, fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará." Olha que interessante, porque ele fala antes da disciplina, e aqui ele fala que a inconstância dos inexperientes os matará. Ou seja, o problema não é a inexperiência, né? O problema não é a tolice, porque esse livro ele também é para os tolos, mas essa inconstância, o quanto eu me mantenho saindo dos caminhos de Deus, apesar da minha inexperiência, porque se eu sou inexperiente, mas eu estou no caminho, ok, mas enquanto eu me mantenho inconstante, indisciplinado, em determinado momento, eu vou ser dominado pelo inferno. E aí ele fala: "E a falsa segurança dos tolos o destruirá." O que é essa falsa segurança dos tolos? Isso de acordo com o que a Bíblia falou comigo, né, lembrando que esse canal, ele é sobre o que a Bíblia fala comigo. Então, é como eu interpretei esse livro no devocional de hoje. Então, a falsa segurança dos tolos é aquele momento em que a gente entende que eu tô me sentindo seguro, né, "Agora eu já sei, agora eu já faço, agora eu já sou bom, agora eu já não preciso mais." E aí, nesse momento, nessa inconstância, no hoje eu não preciso, é só hoje que não, sabe, em que a gente tropeça. E aí ele fala: "Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal." E me remeteu até aquelas falas do Alcoólicos Anônimos, né, que ele fala: "Só mais um dia eu vou me manter, longe do álcool." É meio que a gente ter essa mesma disciplina diária de mais um dia eu vou buscar os caminhos de Deus e o que é verdade, justo, nobre, né, o que é verdadeiro, nobre, justo, e nisso sim eu vou manter a minha mente. Então, é muito fácil a gente ser dominado, pelas mentiras, é muito fácil a gente ter pensamentos mentirosos, é muito fácil a gente ter tentações, né, o tempo inteiro nós somos tentados, a nossa mente ela é tentada, não só movido pela ganância, né, pelos ganhos ilícitos, mas em tudo. Então, quando eu começo a achar que eu já não preciso mais, e que eu já sei, e que eu já tô bem, esse é o momento em que a gente entende que a gente está sendo movido por essa tolice, né, e por essa falsa segurança. E essa falsa segurança dos solos nos destruirá. Então, tá o tempo inteiro
na humildade e pedindo para Deus nos quebrantar e nos tornar mais humildes e nos manter como aprendizes, né, e voltar para esse lugar, assim, e de aprendiz e entender que a gente precisa estar todo dia buscando e tendo como base o temor do Senhor, porque ele fala no começo que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e aqui ele fala de novo que vistos que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, então que todos os dias a gente tenha cada vez mais temor. O temor ele é o princípio, ele é a base, então que a gente nunca se distancie do temor do Senhor, porque realmente é Ele que vai nos manter ali em jejum, em oração, buscando a palavra e realmente nos trazendo para o caminho, né? Porque a gente nunca vai estar pronto, a gente nunca vai saber o suficiente, nunca vai falar assim, não, agora eu não preciso mais. E quando em algum momento a gente se pegar com essa fala de, ah, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ler a Bíblia, porque eu já li, eu já fiz, eu já estudei, é nesse momento que a gente entende que a gente está sendo tolo. Então que nesses momentos que a gente acha que já tem sabedoria, que a gente se lembre de Provérbios 1 e não é à toa, né, que esse é o primeiro livro, eu creio que são esses 2 pontos, né, o dinheiro, né, os ganhos ilícitos e todas as tentações do dinheiro ali, de Mamon, junto com essas falsas sabedorias e com essas inconstâncias, então que a gente se mantenha sempre disciplinado, buscando a disciplina, entendendo que ela também é uma chave para sabedoria, e que nos momentos em que a gente achar que a gente está sabendo já, que a gente lembre de Provérbios 1 e ou de alguma forma a gente volte a essa leitura, né, o Espírito Santo nos conduza a ler, para que a gente volte para o pó, né, para que a gente volte ali e entenda que a gente precisa, é nesse momento que a gente mais precisa. Então é quando é para os tolos e é para os sábios, né, Provérbios ele é para os 2, para quem já tem discernimento, para que ele tenha mais discernimento e se aprofunde mais ainda, e também para aquele que está ali como jovem na palavra, ainda ele bebendo leitinho, né, como dizia Paulo. Então é isso, te encorajo então a ler o livro de Provérbios 1, ver como a Bíblia fala com você e que você se mantenha sempre disciplinado e com muito, muito, muito temor do Senhor.